Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Queridos, uma das grandes dúvidas dos nossos irmãos a respeito da restauração dos seus casamentos é quanto à origem de seus casamentos, né? O início do seu casamento. Muitos dizem que talvez o seu casamento não será restaurado porque simplesmente não era a vontade de Deus que a pessoa se casasse, né? E aí a gente precisa entender algumas coisas a respeito daquilo que Deus, ou da forma como Deus age no matrimônio, no casamento das pessoas, né? Primeira coisa que nós precisamos entender é que há uma direção de Deus para que nós encontremos a pessoa mais sábia, né? A pessoa que mais vai atender os requisitos para um casamento saudável, para um casamento harmonioso, um casamento transparente e que vai trazer menos dificuldade. Não que vai acabar as dificuldades no casamento, mas que vai trazer menos dificuldade. A orientação do Senhor para nós, em algumas questões, são taxativas, precisa ser daquele jeito. Outras são orientações para que a gente não venha se meter em problemas. Uma orientação taxativa é quando Deus diz sobre o sexo das pessoas envolvidas. Você, por exemplo, não pode se casar, você sendo homem, não pode se casar com outro homem. Mas você, sendo homem, deve se casar com uma mulher. Você, mulher, deve se casar com um homem, mas não podem ser de mesmo sexo. A Bíblia também vai falar sobre a questão da aliança, né? Se você tem uma aliança e essa não se encerrou por ocasião da morte, do falecimento do seu cônjuge, então você não pode encontrar uma outra pessoa, você não pode casar de novo. Mas uma vez que você está sem aliança, é solteiro ou se tornou viúvo, não tem problema nenhum você encontrar uma outra pessoa. E aí, quando você vai encontrar essa outra pessoa, seja quando você está solteiro ou quando você está viúvo, você então vai olhar algumas orientações das quais Deus não abre mão para que você tenha um casamento saudável. Uma das coisas que Deus vai falar para nós é sobre o jugo desigual, né? De Gênesis a Apocalipse, Deus trata dessa questão do jugo desigual. Por quê, queridos? Para que você não caia na tentação de servir a outros deuses, para que você não caia na tentação de abandonar o teu Deus para viver uma outra história com um outro Deus, para você não viver uma idolatria. Lá nos tempos antigos, Deus sempre deu essa normativa, né? Que se encontrasse alguém da parentela. E por parentela, a gente não pode entender apenas parente, relação consanguínea. Não, a gente precisa entender da mesma tribo, da mesma nação, do mesmo povo, com o mesmo pensamento e mesma fé que eles tinham. Quando, por exemplo, Abraão manda o servo escolher uma mulher para que se case com Isaac, nós vemos ali o direcionamento de Abraão. Olha, não vai em outro lugar, vai só no meio da minha parentela e lá você escolhe alguém, lá você encontra alguém. E claro, Deus vai te orientar e vai te guiar para você escolher do meio da parentela a mulher mais sábia, a mulher mais prendada, a mulher mais inteligente e assim sucessivamente, né? Perdão. E aí então Deus vai dar orientação a este respeito. Deus vai dar orientação para que nós escolhemos alguém dentre a parentela. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, nós vemos Paulo dizendo, olha, solteiros e viúvos, se vocês aguentarem ficar sozinhos, então fiquem sozinhos. É melhor. Melhor ficar como eu. Mas se vocês não aguentarem, então casem. E aí, como que é este casamento? Como que é feita a escolha deste casamento? Olha, orem que Deus tem uma pessoa certa para cada um de vocês. É essa a orientação? Não, não é. E você sabe por que não é essa a orientação? Se você for olhar hoje para a realidade do nosso mundo, né? Nós temos aí 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E a grande maioria é mulher. A grande maioria é mulher, ou seja, nós não temos uma conta matemática, nós não temos um acerto matemático
para que cada homem tenha a sua mulher. Uns vão ficar solteiros, né? Outros, por ocasião do pecado, vão dar lugar ao próprio pecado e aí se envolver com pessoas de mesmo sexo. Outros ainda darão lugar ao pecado e terão mais de uma mulher ou mais de um homem, e aí já desequilibra ainda mais essa conta matemática que já não fecha. Então o apóstolo Paulo dá uma orientação que serve não só para os viúvos, mas também para os solteiros, que está lá no 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, que vai dizer assim, ó, a mulher ela está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre. Preste atenção nessa parte. Fica livre para casar com quem quiser. A escolha é tua. A escolha com quem você vai casar é tua. É você que vai escolher. É claro que se você pedir uma orientação para o Senhor, Ele vai te orientar. Ele vai te encaminhar para uma pessoa mais sábia, mais inteligente. Assim como qualquer decisão na tua vida. Você vai fechar um negócio, por exemplo? Querido, não é Deus que vai dizer, ó, você vai fechar este negócio com esta cláusula, com esta margem de lucro. Não. Não é Deus que vai fazer isso. Isso é com você. Mas é claro que você vai pedir orientação para Deus, né? Senhor, me guia para que eu consiga fazer as escolhas mais sábias, as escolhas mais inteligentes, tanto em questões de negócio, quanto em questão de você encontrar uma pessoa para você se unir a ela, para você ser uma só carne. O problema é que a gente quer espiritualizar demais as coisas, a gente quer fazer com que Deus haja em tudo nas nossas vidas, e por não entender a soberania de Deus, a gente acha que se a gente virar para a direita, foi Deus que fez a gente virar para a direita. Se a gente virar para a esquerda, foi Deus que fez a gente virar para a esquerda. Nós somos seres autônomos, capacitados por Deus, e que isso não abala a soberania de Deus. Ou seja, temos a capacidade dada por Deus de escolhermos uma pessoa, de escolhermos alguém para as nossas vidas. Todavia, isso não significa que nós não precisemos pedir uma orientação para Deus. Aliás, é muito bom que essa orientação seja pedida. E aí, quando você se casou, querido, talvez você não tenha pedido essa orientação. Talvez você não tenha se casado com uma pessoa, como diz a palavra do Senhor, de mesma fé. Talvez você tenha se posto num jugo desigual. Talvez você não tenha seguido a orientação de Deus à risca e você casou com uma pessoa que não era da mesma fé que você. Talvez você se casou com uma pessoa sem nem saber, sem nem conhecer. E aí o que faz? O meu casamento não é válido? Não, o teu casamento é válido. A questão é, lute por ele. Lute para que o seu marido seja transformado na pessoa que Deus quer que ele seja. Lute para que a sua esposa tenha a mente e a visão de Cristo na vida dela. Para que ela possa ser a melhor esposa, para que ele possa ser o melhor esposo de acordo com os sonhos de Deus. Deus não vai te punir porque você escolheu alguém errado, mas as consequências das tuas escolhas acabam vindo, acabam se achegando até você. Então, quando você parar para analisar, meu casamento vai ser restaurado ou o meu casamento não vai ser restaurado, a base para você acreditar, para você confiar na restauração, não é se o seu casamento foi um casamento de Deus, como dizem por aí. Mas a base para a sua fé é Deus é todo poderoso. Eu sou casado em primeira aliança, eu sou casado de acordo com os requisitos de Deus. Infelizmente eu não ouvi as orientações de Deus para escolher melhor. Mas agora eu quero fazer a coisa correta. Agora eu quero fazer aquilo que vai agradar ao Senhor e que vai me trazer êxito na minha vida conjugal. Mas Pai, restaura o meu casamento, transforma a minha vida, transforma a vida da minha família. Deus vai fazer um milagre na tua vida. Agora não acredite que você, porque você fez más escolhas, que Deus não está no teu casamento, que Deus não está no negócio. Deus está sim. Deus quer restaurar, Deus quer transformar, Deus quer fazer o milagre acontecer. A única coisa que Deus não vai restaurar é segundo casamento. Deus não vai restaurar se você já tem uma aliança anterior.
Mas caso você não tenha, as tuas escolhas fora das orientações e não dos padrões. Há padrão e há orientação. O padrão ele precisa ser seguido. A orientação, se você seguir, vai ser melhor para você. Se você não seguir, querido, você vai ter dificuldades na tua vida matrimonial. Mas isso não vai anular o teu casamento. Isso não vai desfazer o teu casamento. Portanto, ore, clame, busque para que Deus venha restaurar o teu casamento, porque isso vai acontecer. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e nos encontramos logo mais à tarde. Tchau, tchau, gente!